O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Alexandre. Boa noite, minha querida. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo muito bem. E para nós é uma alegria renovado que você está conosco, já falou outras vezes aqui no Zio da Gama. Então, para nós é uma alegria imensa. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço sempre o convite de vocês. É uma oportunidade maravilhosa estarmos juntos mais uma vez, né? Que bom, para todos nós. Então, nós vamos dar uma boa noite àqueles que vão estar conosco. Sejam todos bem-vindos. E aqueles que não puderem estar nesse momento, poderão estar em outro momento. E vamos, então, apresentar o nosso querido irmão, que é trabalhador, é estudioso da doutrina espírita e é do Centro Espírita Amor em Deus e também participante da AME de Além Paraíba. E hoje traz um tema muito significativo, que é a Marcha do Progresso. Então, nós vamos fazer nossas vibrações nesse momento. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Deus, nosso Pai de amor, de justiça, de bondade, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos e estudando e aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, que é consoladora, confortadora e orienta os nossos passos, a nossa caminhada. Pedimos, então, a nossa mentora Zio da Gama, esses bons espíritos, que estejam ao lado do nosso irmão Alexandre, para ele desenvolver o trabalho que preparou para todos nós com tanto carinho. E nós possamos estar atentos, de coração e mente abertos, para acompanharmos, compreendermos e colocar em prática todos esses ensinamentos. Mais uma vez, agradecemos a Deus, pedimos que a sua bênção se espalhe por todo esse mundo de meu Deus, e que todos nós também estejamos recebendo essas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu querido, você tem a palavra. Bom, mais uma vez, meu boa noite a todos. Bem, vamos então começando, enquanto você dá uma olhadinha aí, né? Bom, eu queria começar fazendo um convite aos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. No próximo sábado, nós do Centro Espírita Amor em Deus estaremos realizando aqui em Além Paraíba, no Cine Teatro Brasil,
mais uma apresentação do grupo Renovarte Espírita, que é um grupo de arte espírita do Rio de Janeiro, que trabalha com teatro. Eles estão aqui em abril desse ano, apresentando a peça Há 2000 anos, e encantou a todos, e o público, então, pediu que eles retornassem com a sequência, com esse segundo romance de Emmanuel, que é os 50 anos depois, que conta aí a reencarnação de Emmanuel como escravo no Oriente, 131 anos, né, depois de Cristo, e conta também uma bela história da Júlia, que o acompanha, que o auxilia, que o ensina muitas coisas. Então será uma peça aí muito bonita, como foi da última vez, e nós estaremos também comemorando aí os 61 anos da nossa Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba. Então a gente aproveita aqui para fazer esse convite a todos os irmãos. Os ingressos estão sendo vendidos aí a R$ 30 no Açougue Central, com o Açougue do Ademir, no Marquinhos Curtiu, seu relojoeiro, na Padaria Lusitana, no Restaurante Chambelas e em todos os centros espíritas aqui da nossa cidade e da nossa região. E quem quiser também pode comprar através do WhatsApp, né, que a gente coloca depois aí, e pode comprar também através do Simpla, no simpla.com.br, Simpla com Y, né? Então é só entrar no site, localizar lá a peça de teatro 50 anos depois, aqui no nosso Cine Teatro Brasil, e fazer a sua compra. Você pode comprar de várias maneiras, inclusive pagar no cartão de crédito. Bem, então nós vamos iniciar o nosso trabalho aí dessa noite, onde nós vamos falar sobre a Marcha do Progresso, que está no capítulo 8º, que se encontra na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata aí da lei do progresso. E nós, então, vamos iniciar com um texto que está no livro Além da Morte, de Leon Denis, que diz o seguinte: através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares mundos, as nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se, e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. As nossas almas fortificam-se, depuram-se, penetram mais intimamente nos caminhos sagrados, até que, livres das encarnações dolorosas, tenham adquirido, por seus méritos, acesso aos círculos superiores, onde eternamente irradiarão em beleza, sabedoria, poder e amor. Bem, meus irmãos, então o Leon Denis, ele resume bem aí, com esse texto, o desenrolar da nossa marcha, ou do nosso curso, ou da nossa caminhada para a perfeição ou pureza espiritual. Então, antes de abordarmos aí o tema propriamente dito, vamos falar um pouco sobre 3 princípios do Espiritismo. Esses 3 princípios foram abordados aí por Leon Denis nesse texto: a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados, que são fundamentais para o bom entendimento, né, daquilo que nós iremos abordar nessa noite. Bem, vi aí então que a nossa irmã conseguiu colocar, né, no palco. Muito obrigado. Aí está então o texto, né? E como nós então falamos, vamos começar então falando sobre a imortalidade da alma. Então, lá no Livro dos Espíritos, na introdução, nós temos lá: há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animados pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço ou perispírito,
que prende o espírito ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o corpo. Bem, então, meus irmãos, antes de sermos seres humanos, nós somos espíritos. E quando estamos num corpo de carne, nós dizemos que nós estamos na condição de um espírito encarnado. Quando nascemos, nós encarnamos. E com o fim da vida do nosso corpo físico, com a morte, nós desencarnamos. Então, a morte, ela é a destruição do corpo físico. O espírito, ele prossegue, conservando consigo o corpo espiritual, que é invisível para nós no estado normal. Os médios, quem tem clarividência, consegue ver. Então, por isso que são os videntes, né? Aqueles médios que veem os espíritos. Então, eles têm a capacidade de ver, nos ver no plano espiritual, como nós estamos, a nossa condição que nós estamos no plano espiritual. Então, os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que estão na espiritualidade, ou no plano espiritual, ou na erraticidade. Então, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, todos nós temos e teremos ainda muitas outras experiências, muitas outras oportunidades, além dessa que nós estamos tendo agora. Então, dando sequência, vamos falar um pouco agora sobre a pluralidade das existências. Então, na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Então, nós temos a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Dando sequência, Kardec pergunta, na questão 167, qual o fim objetivo com a reencarnação? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E ele prossegue questionando, 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E aí nós temos a resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E aí, na questão 170, ele pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E vem então a resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, tudo isso nós vimos naquele texto do Leon Denis. Não foi? Então, como um aluno na escola, passando de uma série para outra, nós vamos nos aperfeiçoando e nos tornando melhores, moralmente falando e intelectualmente também falando. Então, essa evolução, ela requer aprendizado. E só podemos alcançar esse aprendizado através das sucessivas reencarnações. Por isso é que nós temos esse princípio da pluralidade das existências como sendo um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós somos reencarnacionistas. Então, o progresso intelectual e também o progresso moral que vamos adquirindo, eles vão nos aproximando da condição de espíritos puros, da nossa pureza espiritual. Então, nós sabemos que, dada a nossa condição, nós ainda temos muitas encarnações pela frente, né? Até alcançarmos aí o desenvolvimento moral, nós necessitaremos de muitas experiências aí na carne. Por isso, a questão da pluralidade das existências é um dos princípios básicos da nossa doutrina. Um outro princípio básico é a questão da pluralidade dos mundos habitados. Então, nós temos aí uma ilustração
falando sobre os ciclos evolutivos dos planetas. Então, assim como nós passamos também por ciclos evolutivos, os planetas também passam por esses ciclos evolutivos. E o tempo que cada um vai demorar em cada ciclo depende de cada um de nós, dos seus habitantes que estão ali. À medida que nós vamos avançando intelectualmente e moralmente, nós vamos também transformando a psicosfera daquele globo, daquele planeta, e esse planeta, então, também vai se transformando, vai mudando a sua condição. Então, lá nos primórdios, né, da evolução da Terra, do planeta Terra, aí nós temos lá o livro Caminho da Luz, que conta muito bem como foi isso, a Gênese. Então, lá nós temos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e como está aí, né, Jesus coloca para a gente, está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então, os planetas começam na condição de mundo primitivo, que aí é semelhante àquilo que nós vimos nos primórdios da Terra, onde existe ali, né, quase nenhuma condição moral, quase nenhuma condição intelectual, onde nós éramos aí basicamente muito animalizados ainda. E aí, à medida que esse mundo foi avançando, foi evoluindo, nós fomos avançando e fomos evoluindo, com a chegada também de irmãos e irmãs que vieram de outros planetas para ajudar no nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. O planeta passou à condição de provas e expiação, que é essa condição que nós nos encontramos hoje. E como creio que a maioria de todos já ouviu falar, nós estamos passando agora aí por uma nova fase, né? Que é essa fase de transição, por isso que nós colocamos ali, ressaltamos, né, a fase atual em que nós estamos. Então, como vimos, lá também no texto do Leon Denis, nem todas as encarnações se verificam na Terra. Então, existem mundos superiores, existem mundos inferiores ao nosso, e o universo, ele é infinito. E como Jesus colocou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, a Terra, ela é um mundo de categoria moral inferior ainda. Mas nós já evoluímos, já vencemos o primitivismo, já passamos a categoria de provas e expiações, e com a chegada do Espiritismo, nós iniciamos aí o processo de transição para um mundo de regeneração. E aproxima-se aí o momento em que somente almas regeneradas, ou seja, recuperadas, corrigidas, melhoradas intelectual e moralmente, vão permanecer aqui no nosso planeta. Bom, então, dando início agora ao nosso trabalho, né, ao tema da noite, que é a Marcha do Progresso, que está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nós vamos começar pela questão número 779, onde Kardec faz a seguinte pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E aí nós temos, então, a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Bem, nós recebemos aqui uma informação do nosso irmão João, parece que caiu aí a conexão, mas nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Então, o progresso, ele é força de Deus, né? Tudo cresce pela lei que determina o despertamento de qualidades espirituais. Homem algum
tem poder de obstruir o progresso, pois ele está em todas as direções da vida. As crianças de hoje, com poucos anos, já demonstram mais conhecimentos que crianças da mesma idade do passado. São espíritos que progrediram e que estão voltando em novos corpos. Então, o próprio corpo físico também progrediu. Hoje, ele nos oferta melhores possibilidades de expressarmos a nossa inteligência, os nossos dons, mostrando assim o progresso. Então, Deus é todo perfeição. Tudo que sai das suas santas mãos, ou das suas mãos santas, é perfeito. Se ainda notamos algo de imperfeito, é por falta de visão nossa. Então, é necessário que nos esforcemos na busca da nossa paz espiritual. E a paz, ela é uma conquista individual. Então, se quisermos ser felizes, trabalhemos todos os dias promovendo as mudanças para melhor em nós, que essa mudança se refletirá na nossa família, na nossa sociedade. Então, a paz, ela começa em nós e ela se expande. Então, dando sequência na questão número 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E aí nós temos a resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí, desdobrando, nós temos a questão 780A, onde Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí nós temos a resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Bem, então, meus irmãos, o Espiritismo ele veio para promover a elevação moral e com o objetivo de educar e instruir toda a humanidade. Então, educar, né? Quando a gente fala educar, é a união de você ter o conhecimento com a moralidade. Então, o progresso moral, ele nem sempre acompanha o progresso intelectual. Adquirir instrução é bem mais fácil do que adquirir educação. Então, quando a gente vai na escola, ali um dos objetivos é a gente adquirir instrução. Então, a educação harmoniza os sentimentos animalizados, que ainda guardamos desde as primeiras existências. Então, aquilo que nós necessitávamos lá atrás, quando éramos ainda animais, ou estávamos ainda numa condição de animalidade muito forte, onde o tronco, né, se separou, uma espécie continuou sendo daquele tronco e nós nos desvencilhamos, passamos a ser uma nova espécie, que é a espécie humana, né, o Homo sapiens. Então, desde esse momento para cá, a gente ainda carrega muito dessa questão da animalidade. O que seria essa questão da animalidade? A necessidade do nosso sustento, a necessidade de procriação, né? O nosso corpo ele exige uma série de coisas. Então, são necessidades que nós ainda temos. E a educação, ou seja, a ligação da inteligência com a moralidade, ela vai amenizar tudo isso em nós. Então, somente com o tempo, com as dores e com as várias formas de adversidades, é que vamos compreendendo a necessidade de nos livrarmos desses sentimentos, né, dessas paixões, e ganharmos a condição moral que o Evangelho nos indica. Então, a instrução, ela sempre vem primeiro, porque ela nos dá uma satisfação, embora passageira. É muito bom o saber. E quando esse saber é disciplinado pelo amor, fica bem melhor e é capaz de nos elevar para a libertação espiritual. Então, quando nos preocupamos somente em adquirir instrução, sem nos interessarmos pela questão da moralidade ou da espiritualidade, as paixões inferiores, elas acabam por comandarem o nosso destino. Então, o progresso intelectual sem o progresso moral pode ser um desastre na vida de todos nós encarnados. Então, foi quando o saber
estava se distanciando do conhecimento da verdade que Deus, por amor a todos nós que estamos na Terra, e a pedido do Cristo, ele enviou o Espiritismo. Então, o Espiritismo ele veio para instruir verdadeiramente todos nós acerca das coisas espirituais. Então, a doutrina ela chegou como um sol, nos conduzindo novamente na direção do Evangelho do Cristo, da verdadeira essência do Evangelho do Cristo, do verdadeiro ensinamento trazido pelo Cristo. Então, naquela época, o orgulho e o egoísmo eles se encontravam aí nos altos postos da sociedade, mandando e dirigindo os povos de uma maneira muito agressiva. E nós estamos vendo aí alguma coisa nesse sentido tentando ressurgir na humanidade. E veio, então, o Espiritismo para reviver a moral do Cristo no seio de todas as nações. E Jesus voltou a ser lembrado, revivido, para iluminar os nossos corações e regenerar o planeta. E Kardec, então, ele continua questionando sobre essa questão da marcha do progresso, da lei do progresso. Então ele pergunta na questão 781, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E aí vemos a resposta, não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. E aí ele, então, desdobra na 781A com a seguinte pergunta, o que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Então, como ele perguntou lá atrás, que, como os espíritos responderam que não tem como impedir, mas tem como atrapalhar, então ele perguntou, o que se deve pensar dos que tentam deter, ou seja, daqueles que tentam atrapalhar, né, essa marcha do progresso? E aí vem a resposta, pobres seres que serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Então, vamos ver aí que por não termos ainda olhos para ver, nem ouvidos para ouvir a verdade e crer verdadeiramente no Evangelho do Cristo, nos deixamos levar pela ideia de que as coisas estão regredindo ou que as coisas estão paradas. Então, nós estamos passando por um período de choque entre as forças do mal e as forças do bem. Nós estamos em transição de valores para que a ética, a moral e o amor fiquem mais visíveis e mais donos dos nossos corações. Então, nós estávamos assistindo aí a TV nesse final de semana, vimos uma reportagem sobre o que aconteceu na Espanha, a organização da sociedade, como as pessoas se reorganizaram rapidamente, se colocaram rapidamente à disposição para ajudar, independentemente do governo ou não, das pessoas se colocarem para ajudar aquelas pessoas que passaram por aquele drama todo que nós vimos aqui recentemente no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, o que significa isso? Que essa condição, né, está ficando cada vez mais visível na sociedade. Então, nós estamos começando a ver mais essas atitudes aparecerem, mostrarem, sendo demonstradas e mostradas para todos nós. Isso é muito importante. Isso vai fazendo com que, à medida que nós vamos vivendo, a gente vai assimilando mais isso e colocando também isso em nós. Como nós vimos aí, né, essas catástrofes têm também essa finalidade. Então, com a presença do Espiritismo na Terra, nós passamos a entender que duas forças devem ser ajustadas entre si. O mundo espiritual, o mundo físico. São duas forças. Outras duas forças também são muito importantes. A força chamada ciência e a força chamada religião. Então, uma não pode agir sem a outra. Então, o mundo espiritual, ele necessita do mundo físico. Assim como a ciência e a religião, elas também necessitam uma da outra. Então, não tenhamos medo, não temamos
Mesmo com todas as dificuldades na vida, elas passarão. Mesmo com todos os problemas, eles cessarão. Mesmo com todas as dores em nossos caminhos, elas passarão. Somente o amor é eterno e o bem sempre vence. E nós nascemos para a vida em Deus. E Jesus está conosco. Não foi o que ele nos disse? Que nenhuma de suas ovelhas se perderia? Então, ele está conosco. Então, a gente precisa, mesmo vendo tudo isso, todas as situações terríveis que estão sendo mostradas aí, a gente tem que ter sempre fé, confiança em Deus, no Cristo, e estamos sempre orando, né, por esses irmãos, principalmente por esses que estão aí trabalhando contra o progresso da humanidade. Então, Kardec prossegue na questão 783, quando ele pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E aí nós temos a resposta: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Bem, então, meus irmãos, o aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento natural e progressivo, ele é lento, porque nós, espíritos encarnados, nós devemos participar na evolução de tudo que nos cerca. Cabe a nós a realização do progresso material. E nós já avançamos muito no progresso científico. No entanto, o nosso progresso moral, ele parece muito lento. Para que haja equilíbrio, é preciso que os dois se ajustem na mesma velocidade, para que as forças se conectem no ritmo do amor e da verdade. Então, quando há esse desnivelamento, que nós estamos vivenciando aí já desde os primórdios da Terra, aparecem os flagelos, as catástrofes, as pestes, a fome. Então, isso tudo que acontece aí, tudo que a gente vê a nível de desequilíbrio social e desequilíbrio natural, fazem parte desse desnivelamento que existe entre a nossa condição intelectual e a nossa condição moral. Então, o aperfeiçoamento da humanidade é lento, mas ele é progressivo. Então, Deus não tem pressa, mas ele não para também nos seus trabalhos para o nosso progresso espiritual. Então, ele está sempre nos oportunizando através de diversas ferramentas, dentre elas a dor, o empurrãozinho para a gente poder caminhar, para a gente poder progredir. E aí nós temos na questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? E eis a resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Olha que maravilha, né, meus irmãos? Então, o maior obstáculo ao progresso são esses monstros que devoram a sociedade na atualidade, chamados orgulho e egoísmo. No entanto, a sua glória ela é apenas terrena e transitória. E o progresso moral ele tem sido atingido por essas duas forças das sombras, mas elas nunca interrompem a sua marcha, porque lutar contra Deus é pura perda de tempo.
Então, como vimos, por vezes, a marcha do progresso ela pode tornar-se mais lenta pelos entraves criados por nós mesmos que ainda ignoramos a verdade. Então, nesses momentos, Deus nos envia o anjo da dor, quando necessário, para desimpedir o nosso progresso. Então, o progresso intelectual ele vem sempre primeiro e, com o tempo, nos faz passar a sentir necessidade do aprimoramento espiritual. Então, o ignorante da vida espiritual se apega muito ao progresso intelectual, porque nele encontram efeitos mais visíveis e mais aceitáveis. E o progresso moral ele é menos visível em seus resultados. São mais demorados também os seus efeitos e mais difíceis os seus frutos. Então, Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele fala: não atentando nós nas coisas que se veem, vamos repetir. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, quando as coisas que se veem nos cansam com as ilusões, nós passamos a buscar as coisas eternas, que agradam ao coração e fazem livres os sentimentos. E o Espiritismo tem a sagrada missão de nos mostrar a moral cristã na sua clareza espiritual, para que possamos dominar e expulsar todas as ideias que ainda pairam em nossas consciências. Então, nada vai se perder nem acabar. Tudo se transformará, de modo que as próprias trevas darão lugar à luz. Nós vamos fazer apenas aqui alguma observação para ver se está tudo certo aqui na nossa transmissão. Bem, então, dando sequência, nós temos agora aí um quadro que nós colocamos aí para tentar dar uma visualizada, tentar trazer uma forma de entendimento um pouco melhor. Só observar aqui mais um detalhezinho. Bom, está tudo certo aqui. Então, esse quadro aí da evolução espiritual, ele tem o seguinte, tem a materialidade e a espiritualidade. Então, o nosso caminho é esse. A gente sai da materialidade e vai avançando, caminhando até atingirmos o grau máximo, que é a espiritualidade. Quando nós ainda estamos muito apegados à materialidade, nós ainda sofremos mais a influência da lei de causa e efeito. Por quê? Porque nós ainda atentamos contra as leis de Deus. Ainda somos muito carregados de orgulho e de egoísmo. Então, nós vamos criando problemas para nós mesmos. E aí entra em ação a lei de causa e efeito, porque a gente vai ter que ir fazendo o resgate de tudo isso, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nessa fase, nós vamos ficar muito presos a essa lei de causa e efeito. Né? É um período em que nós ainda estamos na ignorância moral, ignorância das leis divinas. Nós temos essas leis divinas na nossa consciência, mas nós ainda não as vivenciamos, não aprendemos ela na prática. Então, ainda estamos na condição de irresponsabilidade. A gente toma as nossas decisões aí, né, sem estar preocupado com uma série de outras coisas. E nós estamos também vivendo experiências, né, adquirindo experiências, adquirindo aprendizado. E aí nós vamos avançando, então, aí vamos vencendo essa fase negra, que é a fase das trevas, onde nós estamos muito voltados a questões de materialidade, e vamos passando para a transição, né, vai misturando as duas situações, até a gente atingir uma condição de espiritualidade, aonde nós vamos sofrer apenas a influência da lei de amor, onde nenhum dos nossos pensamentos estarão voltados
com questões de egoísmo, de vingança, com orgulho. Nada disso vai mais passar pela nossa mente. Só vai passar pela nossa mente as coisas ligadas ao amor, à caridade, aos bons sentimentos. Né? Por quê? Nós já teremos adquirido um conhecimento, né, do Evangelho do Cristo, através das várias experiências, do estudo, da prática. Nós vamos nos transformando em pessoas mais responsáveis, vamos adquirindo também responsabilidades maiores e a gente atinge o grau de sabedoria, que é onde nós vamos estar associando, então, a nossa condição intelectual com a nossa condição de moralidade, de espiritualidade. Então, nós seremos espíritos muito mais elevados, intelectualmente, moralmente. Então, é um quadro que vai nos mostrar mais ou menos como será levar a refletir sobre essa condição. Então, nós não podemos ficar indefinidamente na ignorância. Nós temos de agir, de atingir, né, a finalidade que a providência divina nos destinou, que é o quê? É a conquista da espiritualidade em nós. Então, nós precisamos dar esse avanço, saindo das trevas, caminhando sempre em direção à luz. Bom, outro quadro que nós colocamos aí fala sobre a lógica do universo. Então, aí nós temos um organograma, digamos assim, sobre essa lógica do universo. Então, nós temos ali a organização, a desorganização, a mudança de comportamento, a reestruturação, a nova organização. Então, o que a gente observa? A gente observa que existe uma coisa, né, que já está acontecendo, atingiu um determinado ponto, aquilo já é algo organizado, que está funcionando daquele jeito, mas aí acontece algo que provoca uma desorganização nisso. Essa desorganização acaba trazendo uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, ela vai causar uma reestruturação social. Essa reestruturação social vai trazer uma nova organização social. E assim vai. Essa nova organização sofre uma outra desorganização que vai causar uma mudança de comportamento, que vai causar uma nova reestruturação social, e a gente fica nesse ciclo, né, evolutivo, progredindo sempre. Então, meus irmãos, as revoluções morais, assim como as revoluções sociais, elas vão se infiltrando pouco a pouco nas ideias. E elas germinam ali durante séculos. Depois, elas brotam subitamente e desmoronam o que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, são gerações novas que vão vindo, trazendo novas ideias, novos pensamentos e vão modificando. Então, a maioria de nós, homens, percebemos apenas a desordem e a confusão momentânea que ferem nos nossos interesses materiais. Então, a gente percebe isso. Nós estamos vendo aí agora acontecendo uma série de mudanças, modificações aí, mas a gente só está tentando o quê? Aquela confusão. Nós não estamos vendo o que tem por trás disso. Então, o que tem por trás disso? Uma lei de progresso, né, que está causando essa modificação social. Então, nós precisamos elevar o pensamento acima da nossa própria personalidade, adquirir conhecimento, admirarmos os desígnios da providência. Nós precisamos entender que a providência divina, ela faz com que do mal saia o bem. Então, a tempestade, depois da agitação violenta, ela saneia a atmosfera. Não é isso que a gente escuta falar muito aí? Então, nós temos a questão 799, onde Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Então, nós estamos falando agora sobre a questão da influência do Espiritismo no progresso. E os Espíritos, então, respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade,
Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então, o progresso ele se encontra intimamente ligado à doutrina espírita. O espiritismo nada mais é do que uma exteriorização divina do progresso, nos trazendo o segredo da vida e a própria felicidade. Assim como todas as coisas, o espiritismo progredirá em meio a muitas lutas, a muitas injúrias, a muitas distorções e perseguições, por vezes até por alguns de nós espíritas mesmo, que ainda desconhecemos a caridade e o amor. Então, as perseguições que o Consolador prometido iria passar, elas foram preditas por Jesus, estão lá em João, no capítulo 16, no versículo 3, que diz: isto farão, porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Então, as perseguições à doutrina espírita, elas existem porque os contraditores, os que lutam contra a intenção de destruí-la, com a intenção, que lutam com a intenção de destruí-la, eles desconhecem os seus objetivos. Então, a doutrina espírita, pela comunicabilidade dos espíritos, prova que ninguém morre e que a vida continua depois da morte. E isso renova a esperança nos nossos corações. Quem não se alegra com a notícia de que o seu filho, seus pais, seus amigos, seus irmãos continuam vivos? Esta é uma notícia cheia de vida, de amor, de esperança. E foi Jesus quem deu essa certeza para o mundo, voltando várias vezes, como mostra o Novo Testamento. Então, a missão do Espiritismo é fazer crer que a vida é eterna. E a ciência vem trazer essa contribuição, dizendo que nada se cria e tudo se transforma. Então, quando nós sabemos que a vida não termina no túmulo, nós temos novas inspirações. Nós somos capazes de grandes mudanças, principalmente a de amar os nossos semelhantes como companheiros que nos ajudam a viver, a progredir, a caminhar. Então, a fraternidade que une todas as criaturas do mundo e dos mundos, ela nasce com a crença na vida futura. Então, em todos os tempos, os Espíritos do Senhor, eles nos ensinaram o que deveriam ensinar, obedecendo à gradatividade da escala espiritual a que nós pertencíamos. Então, não se pode falar para uma criança, ensinar para uma criança o que se ensina para um adulto. Ele não vai compreender. Então, as coisas têm que vir gradativamente, de acordo com o nosso progresso. Então, o Espiritismo ele nos convida para um aprendizado completo da ciência com o amor. E novos véus de entendimento se abrem para nós que estamos amadurecendo nesse sentido. Então, no futuro, nós não precisaremos de disciplina exterior, de juízes, porque nós seremos homens educados em Cristo. Então, Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, ele nos diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, aquele que se integra no Cristo, obediente às leis divinas, morre para as leis humanas, por ter conhecido a verdade e aí, então, se tornado livre. Em Eclesiastes, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então é tempo de sermos mais humildes, mais pacíficos, mais amigos, mais gentis, mais fraternos, mais mansos de coração. É tempo de crermos em Deus, na sua justiça, no seu amor,
e aproveitarmos essa maravilhosa oportunidade para nos regenerarmos, para ajudarmos na regeneração da humanidade, ajudando assim na obra de construção de um planeta regenerado moralmente e espiritualmente, para a atual geração e para as futuras gerações, porque nós voltaremos. Então, todo o trabalho que a gente faz em benefício nosso agora, em benefício da humanidade, nós vamos usufruir dele. Então, agindo assim, nos tornaremos merecedores de usufruir das maravilhas da regeneração e seguirmos a nossa trajetória em busca da luz definitiva, da espiritualidade maior e do amor. Então, a gente encerra aqui agradecendo aos nossos queridos amigos e amigas, e a gente deixa aí, né, um convite também para os irmãos que acompanharem o trabalho que a nossa Aliança Municipal Espírita realiza. Nós temos aí um programa de rádio, Mensagem Espírita, que vai ao ar todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã, a nossa Rádio Cultura de Porto Novo, a Rádio CPM, 100,9 FM. Tá bom? Um abraço fraternal, carinhoso a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre seja conosco agora e sempre. Muito obrigada, querido irmão Alexandre. Você trouxe para nós um entendimento maravilhoso sobre esse progresso que nós devemos nos unirmos para chegar a praticar todos esses ensinamentos que você trouxe, maravilhoso, muito bem esclarecidos, e nós só temos a agradecer pelo seu trabalho feito com muito amor e dedicação. Vai nos fazer refletir muito, muito, que é o que a doutrina espírita, ela não impõe nada, né, Alexandre? Isso. Ela vem para que possamos refletir no que ela trouxe para o nosso benefício. Então, nós agradecemos de todo o coração. Nós que também agradecemos e deixamos aqui, em nome do Centro Espírita Amor em Deus, um abraço fraterno e carinhoso. Tá bom? Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Isso, todos vão receber esse abraço, nós estamos recebendo, estamos retribuindo para você, para levar também para todos do Centro Espírita Amor em Deus, que nós temos muito carinho. Então, nesse momento, nós vamos convidar nossos amigos, nossos irmãos de toda parte do país, porque, Alexandre, nós temos companheiras que nós conhecemos lá na Espanha. Temos duas irmãs. Né? É muito bom mesmo, porque é assim que a doutrina espírita vai se espalhando. Isso, essa dimensão virtual agora do Centro Espírita, né, tem essa finalidade mesmo, de atingir, né, a todo o planeta. Nós também, lá do Amor em Deus, a gente também transmite as nossas palestras, temos recebido também comentários de irmãos de vários lugares. É uma necessidade, não é? Porque todo mundo precisa de receber esses ensinamentos. E agora fica mais fácil para que todos possam acompanhá-la. Então, nós agora vamos convidar a todos nossos irmãos que estão conosco, agradecendo a presença, a atenção de todos esses irmãos que estão conosco, e convidamos para continuarmos com os pensamentos elevados e agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pelos momentos que aqui passamos, aprendendo aquilo que realmente nós precisamos praticar para alcançarmos a perfeição, que é a meta que Deus nos criou. E assim, Senhor, agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que nos ajudaram, que nos auxiliaram no entendimento dessa palestra tão bem esclarecida pelo nosso irmão Alexandre.
e que todos nós possamos receber essas bênçãos desse Deus misericordioso, esse Deus de bondade, que a todos está sempre nos acompanhando, orientando, através desses bons espíritos que continuam ao nosso lado. E que possamos, então, tanto irmãos encarnados como os desencarnados, possam receber as bênçãos desta noite. E que assim seja, graças a Deus. Alexandre, então, receba esse nosso abraço com muito carinho. Deus esteja com você. Audio Jungle.